Oi, eu sou o Felipe e você já agradeceu hoje por existirem pessoas que falam Norra vai, Flamengo ou Cardique? Porque são essas pessoas que estão, na verdade, evoluindo a língua. Sem elas, você estaria falando latim até hoje. E aí você pode vestir a fantasia de erudito e dizer: ai minha nossa, que beleza seria falar latim. E carpe diem pra cá, e memento mori pra lá, e quid petis av ecclesia dei. Fidem, fides, quid tibia prestat vitam aeternam. Enfim, você pode até gostar da ideia, mas aí como você viveria sem saudade, cafuné, xodó, gambiarra, cadê? E até como você viveria sem você? Afinal, o correto seria tu no latim, ou então vós me se, como manda o português original ou português certo. Na verdade, sem quem fale errado, é provável que estivéssemos falando proto-indo-europeu até hoje, ou algo mais primitivo, vai saber. Você não sabe o que é proto-indo-europeu? Calma, eu ainda vou falar sobre a origem das línguas. E do português mais especificamente. No vídeo de hoje eu quero te explicar por que basicamente toda língua é uma língua falada errado. Porque uma língua nova surge quando erros se acumulam e para passar a falar certo, em vez de voltar atrás, a gente só combina que o errado agora é certo. E entender esse processo ajuda a entender por que tem palavras em inglês que só existem em português. Vamos falar sobre esses fenômenos estranhíssimos, os cognatos, os falsos cognatos e umas bizarrices ali no meio. Vem comigo. Justamente porque o português não nasce do nada, mas é construído através de uma raiz, enquanto várias outras línguas passavam pelo mesmo, que do latim pra cá a nossa língua foi esbarrando em outras nações. É por isso que nação é uma palavra tão interessante. Em português é nação, mas em inglês é nation. Em espanhol é nation, em francês é nation, em alemão é nation, em italiano é nazione. Isso porque a palavra nasce lá na língua mãe, que é o latim, como natio. São palavras da mesma família, que em inglês é family, em italiano é famiglia, com esse G inútil perdido ali no meio. Isso se repete por vários idiomas, porque família também vem do latim famulus, que significa, claro, escravo doméstico. Sim, a família era o conjunto de pessoas escravizadas que um senhor tinha controle, e com o tempo acabou se tornando tudo aquilo que estava sob o controle do patriarca. O que é uma informação interessantíssima, já que em sueco é information, em polonês é informacja, em alemão é information, em russo é informacja. E eu acho que você já entendeu, eu poderia ficar vários minutos aqui listando línguas românicas e germânicas que compartilham a estrutura da palavra informação. Todos esses são cognatos, ou seja, co, aquilo que acontece junto, mas natus, que é nascido. Sim, o mesmo natus, que deu origem a nação, ou natio. Palavras que nasceram juntas, e elas são divididas em duas categorias: cognatos transparentes e cognatos opacos. Os cognatos transparentes são os casos mais fáceis de perceber. Tipo os exemplos que eu dei ainda agora, são palavras que basicamente são iguais, ou quase iguais, em línguas diferentes, e também têm o mesmo sentido. Por isso, quando você vê um animal, o inglês e o espanhol também. Isso vale para francês, romeno, tagalo, enfim, é a mesma palavra, animal. E isso acontece também com hospital, banana, natural, chocolate, central, bar, motor. A forma é a mesma, ainda que a pronúncia mude levemente, o significado também é, e a relação entre as palavras aparece logo de cara. Mas existem também os cognatos opacos. Nesse caso, as palavras continuam sendo parentes históricas, só que uma ficou na roça enquanto a outra foi pra cidade usar brinco e fazer tatuagem. E aí a semelhança ficou escondida depois de muitos séculos de mudança. Por exemplo, em português a gente fala chão, enquanto em espanhol se fala llano. De primeira parecem palavras sem relação nenhuma, mas as duas vêm do latim planum. O planum perdeu a nasalidade no final e virou plano. E aí o plano perdeu o P e virou llano. Enquanto para o português o planum também perdeu a nasalidade no começo, criando o plano. Mas aí o PL no início passou por um processo de palatalização e virou CH, ou seja, chano. E quando você pronuncia em voz alta, consegue entender perfeitamente o que aconteceu. Plano, 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 stano, chano, chão.
Daí restou fazer o processo que aconteceu inúmeras outras vezes, onde o N foi embora para deixar a nasalização para vogal. E desde então, nunca mais ficamos sem chão. A mesma lógica apareceu em cheio e lleno. As duas palavras tiveram um caminho similar ao planos e descendem do latim plenus, mas cada língua mudou a forma de um jeito próprio, ainda que no português nós também tenhamos o pleno até hoje. E o mesmo acontece com falar e hablar, que vem do latim fabulare, ainda que ambos mantivessem a palavra fábula, mas tem cognatos opacos bem mais bizarros, principalmente quando se trata do francês, que é basicamente um latim com preguiça. O latim tinha o oculus, que no português virou olho, e em francês é œil. O latim tinha aqua, que em português virou água, em francês virou œil. Assim como o latim tinha pluvia, que deu origem à nossa chuva, em francês virou pluie. E ainda o latim usava o odie, que o português transformou em hoje. Já os franceses transformaram em ui. Então, agora que você está começando a achar que entendeu, deixa eu complicar mais as coisas, porque nem tudo cabe perfeitamente nessa definição de cognatos opacos e transparentes. Por exemplo, se você ler embarazada em espanhol, pode cair na pegadinha de achar que a tradução é embaraçada, mas significa simplesmente grávida. Já em inglês, nós temos o embarrassed, que significa envergonhada. Agora, imagina esses três amigos de países diferentes tentando explicar que a grávida ficou com vergonha do seu cabelo embaraçado. Só que você também pode cair na armadilha de achar que esses são falsos cognatos. Mas não, eles são cognatos mesmo. Eles nasceram do mesmo lugar. Só não são perfeitamente opacos ou perfeitamente transparentes. Eles são cognato fluid. As três palavras vêm do mesmo lugar, ainda que hoje signifiquem coisas completamente diferentes. Ou será que não? A palavra vem do latim, o prefixo en mais baraço, que era o nome dado a um tipo de laço. Ou seja, tinha o sentido de obstruir, de cair num laço e ser impedido. E aí, por mais que as palavras sejam completamente diferentes hoje, dá pra perceber o caminho que elas seguiram. Cabelo embaraçado, seu cabelo caiu no laço e tá obstruído, difícil de pentear. Ficou envergonhado em inglês? Pois caiu no laço também. A situação foi tão constrangedora que te deixou perplexo e sem reação. Mas o mais interessante é o espanhol. Embarazada significa grávida, porque é como a mulher se sentia durante a gestação. Estava obstruída, incapacitada e não dava nem pra fingir. Aliás, em inglês, se eu quiser dizer que alguém está fingindo, eu vou usar o verbo pretend, que pode facilmente ser confundido com pretender do português. Os usos são diferentes, mas dá pra perceber que vem de um mesmo lugar. Actually, quer dizer, na verdade, não dá pra gente fingir que nunca caiu na maior pegadinha dos cognatos. Realizar em português significa efetuar, colocar em prática. Se você quiser falar isso em inglês, você pode usar várias palavras. Perform, achieve, fulfill, accomplish, mas a palavra que você não pode usar é realize, porque significa perceber, compreender. E aí acabou acontecendo o efeito contrário. De tanto traduzir errado o realize como realizar, eu já vi várias pessoas, incluindo eu, que acabam usando realizar em português com o sentido de perceber. Você já realizou as pessoas fazendo isso? E eu citei o actually lá atrás porque é uma das minhas palavras favoritas desse tipo. Parece muito com atualmente, quando na verdade é usada para corrigir ou esclarecer uma informação no sentido de na verdade, actually. Isso também acontece em russo, onde eles falam actually, que é usado para se referir a algo que é relevante, que é pertinente. Realize e realizar, e vários dos exemplos que eu acabei de dar são usados de maneiras diferentes, mas ainda vêm da mesma raiz. Agora, os falsos cognatos são palavras similares na forma, por vezes até no significado, mas que têm origens completamente distintas para enganar bobo. Em inglês você tem pain, que significa dor e vem do latim poena, através do francês com pain. E aí, quando você descobre que o francês também tem pain, fica surpreso ao descobrir que significa pão e se pronuncia pan. É o tipo de coisa que faz o francês parecer meio burro. Só que burro em italiano não é um animal, mas sim manteiga. O nosso burro vem do latim burricus, que significa cavalo pequeno. Já o burro da manteiga vem do grego boútron. Assim como polvo em espanhol também não é um animal, mas sim pó, que por sua vez vem do latim pulvis. Já o polvo animal vem de outro lugar do latim, vem de
polipos, que significa de muitos pés. E também rato, que pra gente é o roedor, mas pro espanhol é um momento, um tempinho. A gente não tem um bom registro de por que chamamos esse animalzinho de rato, mas acredita-se que a consoante rótica em rato tenha vindo de uma onomatopeia para reproduzir o barulho que o animalzinho fazia, enquanto o rato do espanhol vem de raptus. Por isso, essa mesma palavra no português nos deu o rápido. Todas elas são versões de rapere. A propósito, muito cuidado se ao chegar dezembro você chamar algum falante de espanhol para romper o ano com você, porque ano em espanhol é o que a gente chama de anos. Mas caso ele aceite, fique sabendo que aceite é como se fala azeite em espanhol. E aqui o caminho é mais doido ainda. O nosso verbo aceitar vem de acceptare, que é ad mais capere, que significa pegar ou receber algo, enquanto tanto o azeite quanto o aceite do espanhol vem do árabe, azait, que por sua vez vem do aramaico, zait, que basicamente significa óleo. Só que os casos mais interessantes de falsos cognatos são quando isso acontece com duas palavras que literalmente significam a mesma coisa, mas vieram de lugares completamente diferentes. Por exemplo, o nosso dia vem do latim dies, já o day do inglês vem do proto-germânico dagas. Começando de lugares completamente diferentes, chegamos em sonoridades parecidas. Assim como o nosso muito vem do latim multus, que também daria origem ao múltiplo e multidão. Já o much em inglês vem de missel, que vem também do proto-germânico reconstruído mekelas, ligado à raiz meg, que significa grande. Sim, a mesma raiz de mega. O que é curioso, porque apesar do much não ser parente do muito, o mucho em espanhol é. Então a lista de palavras que parecem que são irmãs, mas não são, é enorme. O verbo haver e have em inglês, lar e ler, nome e namae em japonês, que sim, significam a mesma coisa, mas vêm de lugares completamente diferentes. Só que se tu tá achando isso estranho, deixa eu te contar do que eu considero os dois falsos cognatos mais estranhos da história. Palavras parecidas entre inglês e português pode não ser tão chocante, mas e similaridade entre inglês e uma tribo indígena isolada da Austrália? Ou quem sabe com o persa antigo? No inglês, bad, que significa ruim, é uma palavra etimologicamente difícil de explorar, mas o pouco que se sabe já é bizarro. O American Heritage Dictionary diz que a forma do inglês médio bade, que daria origem ao bad que usamos hoje, provavelmente vem do inglês antigo badal, que era um termo depreciativo para pessoas intersexo e trans, ou homens afeminados em geral. Imagina o nó que vai dar na cabeça das pessoas que acham que porque uma palavra com uso normal hoje surgiu de um lugar terrível, deveria parar de ser usada. Como você vai impedir todo falante de inglês de usar bad? O adjetivo comum em inglês antigo para mal era evil, que mais tarde daria origem ao evil. Com o tempo, bad saiu desse registro mais baixo para se tornar o mal genérico por volta do século XIII. Só que no persa, idioma falado no Irã, muito antes de tudo isso acontecer, a palavra bad também significava mal ou ruim, que não tem nada a ver com aquele lance lá da transfobia e homofobia. No persa médio, também chamado de Pahlavi, existia a forma wad, com o sentido de algo maligno, que eles provavelmente pegaram emprestado do armênio com vat, que significa mal, algo ruim. O armênio, por sua vez, veio do proto-iraniano. Eu sei que o nosso cérebro lida muito mal com coincidências, mas sim, no Irã e nos Estados Unidos, eles usam a mesma palavra para mal, mesmo que as duas palavras nunca tenham se cruzado, e algo similar aconteceu com dog. Esse caso em específico ficou conhecido graças ao linguista australiano Dixon, que estudou o Mbabaran e publicou sobre eles em 1966. Durante a pesquisa, ele trabalhou com Albert Bennett, um dos últimos falantes da língua, e perguntou palavras simples. Ao perguntar como se dizia cachorro, Bennett respondeu dog. E Dixon disse, sim, dog. Eu quero saber como se fala dog no idioma de vocês. E o cara respondeu,
dog. Se fala dog. E o Dixon insistiu. Sim, isso mesmo, eu quero saber como se fala dog. E depois de algumas horas disso, que com certeza não aconteceu assim, mas eu adoro imaginar que foi, Dixon percebeu que a semelhança era só coincidência mesmo. Em línguas vizinhas ao Mbabaran, existia uma forma mais alongada usada para cachorro, algo como gudaga. Só que aí no Mbabaran a palavra foi perdendo sons, exatamente como o latim foi virando português, e com o tempo gudaga virou dog. Agora, lembra que eu falei sobre que a língua certa é só uma outra língua falada errado? O dog do inglês vem de dogga no inglês antigo, e ninguém sabe direito de onde o dogga veio. O que a gente sabe é que dogna era usado no latim para se referir a algo relativo a cães, por vezes para se referir a algo ou alguém desprezível. Isso porque pro animal mesmo eles já tinham outra palavra, que era hound, que mais tarde viraria a palavra que é usada até hoje, hound, como em The Hounds of Baskerville, um livraço do Sherlock Holmes. Aliás, eu recomendo muito. Existe também a teoria de que o dogga vem de dox, no latim, que significa escuro. Então, os hounds eram chamados carinhosamente no escuro de bichinho escurinho, ou doxga. Mas enfim, esse vídeo é sobre português, né? Outra coisa curiosa é que dentro do próprio português, às vezes existem duas formas para falar praticamente a mesma coisa. Uma mais comum, herdada do latim, e outra mais técnica, vinda do grego. Você já percebeu isso? É por isso que a gente fala dente no dia a dia, mas o curso não é de dentista, e sim de odontologia. Dente e odonto não tem relação direta. Dente vem do latim dens ou dentis, já o odonto vem do grego odous. E isso vai acontecer muito na medicina, que herdamos dos gregos. Por exemplo, o olho vem do latim óculos, que deu problemas com o próprio nome que eu já citei, e até óculos. Já o olho em grego é oftalmos, que aparece em oftalmologia. Isso acontece também com o coração, que vem do latim cor ou cordis, enquanto cardio, de cardiologista, vem do grego, cardia. E aqui tem um caminho muito doido, porque o cordis no latim vem do mesmo lugar que veio o cardia do grego. Ambos vêm de kerd no indo-europeu. É por isso que quando algo está de acordo com o seu coração, é que você concordou. Na verdade, o kerd surge como referência para a parte interna do meio do seu corpo em geral. Podia ser o coração, mas também estômago e até a mente, já que eles acreditavam que era aqui onde toda a consciência ficava. Enfim, o lance é que o latim e o grego se misturaram no período helenístico, mas ambas as línguas vêm de uma mesma fonte, o proto-indo-europeu. E é por isso que os cognatos e os falsos cognatos também são tão importantes. É a comparação entre eles que ajuda a gente a voltar no tempo e tentar descobrir que língua era falada quando ninguém escrevia nada, já que não deve ser surpresa para ninguém que voz não deixa fóssil. A gente consegue olhar para o gato doméstico, para o leão, para a onça, para o tigre, para o lince, e ainda que os animais sejam extremamente diferentes, por comparação anatômica, a gente consegue reconstruir como eles se relacionam evolutivamente. O mesmo processo é feito com as línguas. E fazendo uma reconstrução taxonômica da língua, nós encontramos formas gramaticais e fonemas compartilhados. Esse proto-indo-europeu deu origem às línguas germânicas, célticas, estavas, bálticas, anatólias, tocares e, claro, as línguas helênicas, como o grego, e itálicas, como o latim. Só que, como eu disse, o português é um dos idiomas mais fáceis que existem. Não, peraí, esse é outro vídeo. Enfim, o ponto é que dá para dois países falarem a mesma língua e ainda assim entenderem coisas completamente diferentes, o que gera cenas meio desconfortáveis. Fila em Portugal é bicha, enquanto vacina é pica, mas rapariga é menina e puto é menino. Você quer piada mais fácil do que quando eu era puto, entrei na bicha com uma rapariga pra tomar pica? Enfim, eu acho que depois dessa, chega, né? Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.